tinha me passado pela cabeça. Não fazia a menor ideia do que era abrir uma empresa, do que era gerir uma empresa. Aí eu abri a empresa meio que na raça, assim, né? Eu lembro que eu estava grávida do meu filho, pô, não posso ficar sem emprego agora, vamos abrir a empresa. Aí abri a empresa, mas assim, sem nenhuma orientação. E isso é muito ruim. E essa iniciativa aqui eu acho muito importante por isso, porque quando você decide empreender, você tem que ter um conhecimento mínimo de administração, de finanças, uma multidisciplinaridade que o empresário tem que ter, né? E eu não tinha isso, eu sabia fazer o meu ofício ali, eu não sabia empreender. Isso me atrasou muito, porque eu tive que quebrar uma pedra até entender minimamente como funcionavam essas coisas. E foi aí que me apareceu o Colimar. O Colimar, lá em 2004, 4 anos depois que eu abri a empresa, eu descobri o Colimar, né? Minha madrasta Cássia, querida do coração, que faz aqui, participa. Ela ainda vai ter um curso do Colimar, um curso de empreendedorismo. Você não quer fazer? Eu falei, não, eu quero não, eu preciso fazer. Aí eu fui fazer o Colimar e ali foi descobri o que era um plano de negócios, comecei a fazer um plano de negócios. E terminou o Colimar, a gente fez um plano de negócios e eu consegui, sim, melhorar um pouco, né? Então me faltou um pouco de disciplina para que eu conseguisse realmente crescer. Eu fiquei ali, né? Eu não consegui crescer. E chegou um momento que eu preciso crescer, né? A empresa já tem a idade do meu filho, 15 anos, né? E eu acho que eu estacionei, eu acho que eu tenho capacidade para muito mais. Eu acho que o que me falta é isso, é um pouco ser o cara chato do caixa que vai, enfim, fazer o projeto, e fazer a planilha, e ter a disciplina, entendeu? É isso que eu estou buscando. Ah, obrigada. Minha experiência começou em Cuba, né? Eu sou cubano, começou em Cuba, trabalhando em um marco de barrios, vou chamar barrios, que aqui comunidade é barrios. E fui um pouco que procurando todo o que de uma forma ou outra tem que ver com a alimentação temática, alimentação afro-brasileira, afro-cubana. Hasta que vine para el Brasil en la búsqueda de otras informaciones que tuvieran que ver como parte de un intercambio cultural, que en todo este concepto de cocina etnológica, en el que se valorizaba sobre todo las cocinas regionales. Ahí comienza todo ese gran proceso que ahora está en el Perú con una fuerza tamaña. La cocina indígena, la cocina azteca, inca, y no, por supuesto, con la cocina afro. Hoy mi gran tema de atracción es un poco, por la parte de pesquisa, es un poco ver cómo se han conservado las tradiciones gastronómicas, en este caso la cocina de Aché, en Cuba y en el Brasil, porque yo acredito que si no existe un centro de pesquisa que se preocupe por esto, de aquí a poco esto va a virar pieza de museo, ¿no? Porque cada vez más el desenvolvimiento de nuevas tecnologías va con que las tradiciones se vayan perdiendo, el folclore se vaya perdiendo. Entonces, para mí hoy este proyecto es la realización del miedo de empresario, del miedo que tiene capacidad de emprendedorismo y que nos permite aunarnos y fortificarnos en alrededor de un proyecto al que yo le deseo todo suerte de éxito, ¿eh? Porque parece ser algo de ese éxito para la gente vencer. Diz o seu nome.